Olá, meus irmãos, minhas irmãs, amigos e alunos no canal Teologia Didática. Eu sou o pastor Eliezer Carvalho, do Instituto Bíblico Didático Carvalho Cursos, e você está aqui no curso Legalismo e Liberdade Cristã, um curso oferecido pelo canal, aqui no canal Teologia Didática, e é um oferecimento exclusivo do Instituto Bíblico Didático Carvalho Cursos, que quando você terminar de assistir às aulas, você então entrará em contato com o Instituto pelo 439-2001-2860 e você vai estar solicitando o seu certificado desse curso. Junto com o certificado, nós vamos enviar para você o material didático, um material digital em PDF, todo um vasto material de legalismo e liberdade cristã escrito para você fazer pesquisas e para você ter um material para lecionar, para estar trazendo estudos na sua igreja ou nas igrejas pelos quais você for convidado para ministrar. Então você estará capacitado para tal ao estar solicitando o seu certificado, que é o que vai validar o seu curso, tá bem? Então você vai receber o material didático digital juntamente com o seu certificado, tá bem? Não esqueça que aqui no canal nós temos o curso gratuito de teologia, básico e médio em teologia. Basta se inscrever no canal, basta chamar todos os seus colegas, todos os seus amigos para também se inscreverem no canal, e depois você vai estar solicitando para a gente a grade curricular e seguir a grade curricular. Quando você assistir 12 matérias, não são 12 vídeos, são 12 matérias que estão disponíveis aí no canal, então você solicitará para a gente o certificado do primeiro nível de teologia, que são as primeiras 12 matérias, tá bem? Muito bem, vamos dar prosseguimento ao nosso comentário bíblico, e dentro desse curso, Legalismo e Liberdade Cristã, o tema desta aula é a necessidade de um Salvador para vivermos a liberdade cristã. A palavra de Deus diz bem claro que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor, conforme Paulo disse aos Romanos, capítulo 6, versículo 23. Vamos de água. Se o Evangelho é uma mensagem positiva, por que então falar de algo tão negativo como o pecado? As pessoas tentam se livrar do pecado, negando, redefinindo ou colocando a culpa nos outros. Entretanto, os horrendos resultados do pecado permanecem. Há uma necessidade urgente do ser humano confrontar-se com o pecado. Assim se voltará para quem pode livrá-lo do salário do pecado, que é a morte. Somente Jesus Cristo pode dar liberdade real ao ser humano. Os gentios são culpados diante de Deus, conforme Romanos 1, 18 a 32. Nesse trecho bíblico, explica a culpa dos gentios à luz da ira de Deus. Paulo apresenta essa explicação como uma revelação divina, a revelação da ira de Deus. Paulo particulariza o pecado e a culpa pelo mesmo dos gentios. Embora saibamos que o pecado é universal e atinge todas as culturas e civilizações, há pelo menos 3 motivos para essa seção ser destinada a gentios. A afirmação que Paulo faz sobre a culpa dessas pessoas e as suas impossibilidades de defesa está baseada em seu conhecimento sobre Deus da criação, conforme Romanos 1, 18 a 32. Com essa passagem bíblica, como essa mensagem bíblica não faz menção à lei, entende-se que ela seja dirigida exclusivamente para gentios. O Romanos 2 e 1 é dirigido aos judeus, o que entende-se que a descrição acima é dirigida então para os gentios. A descrição de Romanos 3 e 9 indica que Paulo descrevia sobre 2 grupos de pessoas. Primeiro, gentios, depois,
judeus. A ira de Deus se revela do céu. Nossa injustiça mostra a justiça de Deus mais claramente, conforme Romanos 3:5. Paulo não está esclarecendo ideias ou pensamentos filosóficos. Ele está esclarecendo uma revelação vinda do céu. A revelação da ira de Deus, conforme Romanos 1:18. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. A ira de Deus é a resposta de Deus às injustiças humanas. A palavra ira significa no grego orge, não é um repentino acesso de raiva contra alguma coisa que ofendeu a Deus, mas trata-se de algo gradual que culmina na condenação eterna, conforme Romanos 2:5. Deus demonstra uma oposição extraordinária aos impenitentes, porque não deseja que ninguém se perca. Efésios 2:3-5. A ira de Deus não se revela sem motivos e nem injustiça. Se Deus não ficasse irado com o pecado, não seria santo e nem justo. Por sua natureza santa, ele se opõe ao mal. O pecado é mais nocivo do que um animal selvagem. Ele destrói não apenas o corpo físico, mas a alma. Deus não quer que seus filhos sejam destruídos. Sua bondade faz com que ele reaja para livrar os seus filhos da ruína eterna. Deus revela sua ira contra o pecado para demonstrar amor aos seus escolhidos e às suas criaturas. As razões para a ira de Deus. Agradamos a Deus quando aceitamos sua revelação pela fé. Por outro lado, ofendemos a Deus quando rejeitamos sua revelação com a sua incredulidade. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Paulo disse que eles conheciam a Deus, porém suprimiam a verdade, trocavam o Deus imortal por imagens. Paulo disse que Deus se manifestou aos gentios através de sua criação. Romanos 1:20. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras de suas mãos, conforme Salmos 19:1. A maior honra que Deus concedeu ao homem foi tê-lo feito à sua imagem. E a maior desonra que o homem cometeu foi ter feito Deus à imagem do homem, conforme o Matthew Henry. Os homens rejeitaram o seu Criador e passaram a criar imagens de pássaros, peixes, animais e até de homens para adorar. Paulo disse isso em Romanos 1:23. Essa atitude deixa Deus realmente irado. Consequências da ira de Deus. Muito embora Deus tenha feito o homem com liberdade de expressão e de atitude, podendo recusar sua presença, Deus não isenta o homem das consequências dessa recusa. Paulo disse que Deus se entregou aos desejos. Deus os entregou aos desejos pecaminosos. Deus os entregou às paixões infames. Deus os entregou a uma mente depravada e reprovável. Romanos 1:24-28. Quando abandonamos a Deus, achamos que estamos livres e podemos subir às alturas. Entretanto, é o oposto que acontece. Começamos a descer num túnel de depravação moral, pois Deus nos entrega a lei da gravidade e o pecado nos puxa sempre para baixo. Somente envolvidos no amor de Deus e sua misericórdia, que podemos ser puxados para cima e conviver ao lado de Cristo nas regiões celestiais. Rejeitam a autoridade de Deus. Quando o homem rejeita a autoridade de Deus, ele a substitui por sua própria autoridade. Com efeito, eles tomam o lugar de Deus e fazem fazem seu querer sem nenhuma restrição. Por isso, Deus os entrega à gravidade da lei, que é o pecado que os puxa para baixo. Então Deus entregou-os a paixões infames, Romanos 1:27, sem restrições. O homem vai dos desejos pecaminosos para paixões infames, desejos degradantes e afeições vis. Homens e mulheres que persistem em remover seu marco moral terminam por práticas abomináveis como o homossexualismo e lesbianismo, Romanos 1:27. Deus os entregou a uma mente reprovável, conforme Romanos, capítulo 1 e versículo 28, de paixões infames para uma mente depravada.
Observe que Deus os entregou, ou seja, deixou o homem à mercê da própria sorte. Isso Deus fez como forma de julgamento pelo descaso do homem, por terem desprezado o conhecimento de Deus, conforme Romanos 1:28. Uma mente depravada e condenada. O preço que o homem paga por rejeitar a Deus é muito alto. Romanos 1:28 ao 32. Jesus ensinou que a pessoa não erra ao violar regra de homens, que são os usos e costumes, e sim por ter uma mente má, um coração má, um coração impuro, conforme Marcos 7:20 a 22. Paulo simboliza que os gentios não só continuam a fazer tais coisas, mas aprovam os que praticam. O pecado extremo é aprovar, ao invés de lamentar, de corrigir o erro. A lei da compensação continua em vigor. O que semeia para a sua própria carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito colherá vida eterna. Gálatas 6:8. Os judeus são culpados diante de Deus, conforme Romanos 2:1. Contrastando com os gentios, os judeus conheciam a Deus e tinham o conhecimento da revelação da lei de Deus. Como guardiões da lei, eles liam, memorizavam e comentavam sobre ela e faziam dela um padrão de vida. Eles assumiam que esse privilégio de possuir a lei os tornavam justos diante de Deus. Por que os judeus são culpados e merecem a ira de Deus? Os judeus andavam de acordo com um alto padrão de conduta moral, pois possuíam a lei como paradigma da vida. Embora altos padrões de conduta sejam bons, eles são inadequados, porque o que conta diante de Deus é a maneira como vivem. Esse princípio se aplica tanto aos judeus como aos gentios. Os judeus julgavam-se melhores porque eram descendentes de Abraão e reconheciam como filhos de Deus. Esses judeus julgavam os outros, menosprezavam sua conduta, porém às escondidas faziam as mesmas coisas que os gentios, ou até pior. A habilidade de estabelecer altos padrões morais de vida pode levar ao orgulho, a uma cegueira espiritual. Paulo disse: porque vês tu o argueiro que está no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio olho. Romanos 7:3. Romanos 7:3. Paulo fala de 7 julgamentos que os judeus irão enfrentar. Julgamento aqui pode ser condenação ou avaliação. Aos Tessalonicenses, Paulo diz que julgar todas as coisas e reter o bem é necessário. Nesse caso, julgamento é uma avaliação. 1 Tessalonicenses 5:21 e 22. O julgamento de Deus é certo. Pensas tu que livrarás do juízo de Deus? Paulo diz aos Romanos, capítulo 2, versículo 3. Um transgressor das leis humanas pode escapar por várias razões, mas o juízo de Deus é certo e não tarda. Mesmo os que se consideram moralmente superiores aos outros serão julgados. Paulo liga a certeza do julgamento com a necessidade do arrependimento. Romanos 2:4. Deus sempre mostra misericórdia e compaixão para aqueles que se arrependem, a fim de escaparem-se da punição do juízo, do dia do juízo final. Deus não quer que ninguém pereça, segundo Pedro 3:9. O julgamento de Deus ele é universal, Romanos 2:9 a 10. Assim como a salvação é para todo o que crê, primeiro do judeu e depois do gentil, da mesma forma é em relação ao juízo de Deus. Maior privilégio traz também maior responsabilidade. O julgamento de Deus é baseado na verdade, não se engana. Romanos 2:2. Deus conhece tudo e é imparcial. Os judeus apontaram o dedo para os pecados dos gentios, por isso serão julgados, pois praticam as mesmas coisas. Paulo escreveu: portanto és indesculpáveis, pois praticas as mesmas coisas que condenas. Romanos 1 e 3. O julgamento de Deus é baseado no proceder do homem. Existe uma lei natural estabelecida na terra que funciona. Tudo o que o homem faz de bom, recebe de bom. Porém, tudo que o homem faz de mal, recebe o mal.
Aqui não estamos nos referindo à salvação e nem à justificação. Estamos enfatizando uma lei natural que traz benefício ou malefício dentro de uma lei natural estabelecida por Deus aqui na terra, que faz julgamento aos homens bons e maus. Deus não está de olho apenas na nossa profissão de fé, Ele está de olho no nosso proceder diário. O julgamento de Deus é imparcial. Deus não mostra favoritismo, Romanos 2:11. Deus não favorece uma pessoa por causa da sua nacionalidade, por sua posição social ou financeira, muito menos por mais ou menos santos que aos olhos humanos. Moisés apresentou Deus como aquele que não faz acepção de pessoas e não aceita subornos, Deuteronômio 10:17. Como Deus não tem favoritismo, Tiago exortou os irmãos a não demonstrarem favoritismo. Nesta passagem, Tiago fala contra o favoritismo dos ricos em detrimento dos pobres. O julgamento de Deus será mediante o conhecimento. Romanos 2:12. Deus julga as pessoas de acordo com a luz do conhecimento que receberam. Quanto maior a revelação, maior a responsabilidade. Os judeus receberam uma lei, portanto tinham maior oportunidade de conhecerem a Deus, em detrimento dos gentios que não tinham tal conhecimento. Tanto os gentios quanto os judeus possuem revelação. Um possui uma revelação natural e a outra uma revelação escrita. Um possui a revelação da natureza e outra a revelação das escrituras. Deus julga com base a nossa resposta a esta revelação. Um da natureza e o outro das escrituras. O julgamento de Deus será através de Jesus Cristo, de acordo com o Evangelho, Romanos 2:16. Os judeus acreditavam que Deus julgará o mundo no juízo final. Quando Paulo ensina que Jesus julgará o mundo, ele introduz um novo ensino aos judeus através da revelação direta do céu. Eu sou o pastor Eliezer Carvalho e você está no curso Legalismo e Liberdade Cristã. Eu quero que você esteja fazendo um trabalhinho rápido aí de acionar o sininho, de se inscrever no canal, de comentar no curso, de dar um like nessa aula do curso, de chamar 10, 20, 30, 100, 200, 500, 1000, 5.000 pessoas para se inscreverem no canal. Nos ajude o canal a crescer para que o YouTube saiba que nós estamos na plataforma, tá bem? Você vai estar nos ajudando, convidando todos os seus amigos, seus parentes, para também se inscreverem aqui no canal e fazer cursos gratuitos na área teológica aqui conosco, pelo Instituto Bíblico Didático Carvalho Cursos, e depois solicitar o certificado de conclusão do curso, que terá um pequeno custo, muito mínimo curso. Se você ainda achar que o mínimo ainda é pesado, a gente divide no boleto, mas não precisa não, porque é bem mínimo o valor, tá bom? Maravilha, se você quiser também, pode solicitar para a gente a sua credencial teólogo. A credencial teólogo é disponível para alunos de teologia aqui do canal Teologia Didática ou do Instituto Bíblico Didático Carvalho Cursos, ou você que já se formou em alguma instituição religiosa e não tem uma credencial, você vai provar para a gente que você concluiu o curso em alguma instituição de ensino, e aí nós vamos enviar para você a sua credencial validada em todo o território nacional. Entre em contato com a gente pelo 439 20 01 28 60. É o WhatsApp, mande um texto ou áudio no nosso WhatsApp, a gente responde imediatamente. Até a próxima aula, se Deus nos permitir. Shalom Adonai.